E continuando a falar mais sobre o colisor de hadrons, gostaria aqui de deixar a vocês uma informação que muitos não sabem. O próprio nome do próprio CERN é uma contração de Cernunnos, o deus corvo do submundo, adorado pelos celtas antigos. Cernunnos é um símbolo da ganância do homem. Ele carrega uma bolsa cheia de moeda, e CERN é uma contração inicial desse deus do submundo antigo, dos celtas, pela idolatria que eles praticavam a estes deuses antigos malignos, adoração a demônios. Cernunnos, a primeira parte do nome CERN, vem se referir a esse deus do submundo antigo dos celtas, e esse nome está exatamente se referindo ao CERN, ao largo colisor de hadrons. E eles fizeram questão de colocar este nome inicial como nomenclatura do CERN, como nomenclatura dessa tecnologia maldita lançada no mundo para ser controlada pelo anticristo, que mesmo não estando presente no mundo atualmente, manipula essa tecnologia e a lança sobre a terra para destruição e controle do homem. Então, o que eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que estão me ouvindo e ouvindo esta mensagem, é que o próprio nome do colisor de hadrons, que o CERN hoje carrega como o nome como CERN, vem deste deus celta do submundo, um demônio, porque muitas divindades, entre aspas, que os povos antigos adoravam, eram estes demônios, estes seres de dimensões inferiores, exatamente dimensões e portais que atualmente o CERN está tentando e querendo abrir. Não é somente o objetivo do CERN abrir portais dimensionais, porque esta máquina tecnológica avançada que os extraterrestres, os espíritos imundos como rãs, ajudaram o homem a construir, não é somente para abrir portais dimensionais, mas também para acessar condições de tempo, voltar no tempo ou avançar no tempo, acessando e rompendo a barreira do espaço-tempo, e também utilizando esta arma, o CERN, como uma arma, porque o CERN pode fazer bombas e armas muito mais poderosas do que as bombas atômicas atuais. Por exemplo, o CERN pode trabalhar com antimatéria ou com a chamada energia estranha presente no universo, a energia escura. Eles tentam entender essa energia que seria capaz de, em pequenas quantidades, produzir bombas gigantescas, no entanto, sem efeitos radioativos. Hoje nós usamos, e o homem utiliza do urânio, da radioatividade, para criar bombas nucleares. O CERN, trabalhando e sabendo, e eles estão procurando conter antimatéria e essa energia estranha e escura que os cientistas atualmente estão junto com os Illuminati, pois os Illuminati estão utilizando esses cientistas para entender esta tecnologia a fim de ser utilizada para o anticristo, a fim de produzirem bombas e de destruição em massa cada vez mais poderosas. E trabalhar com antimatéria e energia estranha é produzir bombas com efeitos mais poderosos ainda do que as bombas nucleares, no entanto, sem o efeito radioativo. Então o CERN, ele realmente trabalha com várias possibilidades destruidoras a fim de se colocar na humanidade uma arma tecnológica avançada realmente a ser utilizada pelo anticristo. O anticristo já está no mundo. Ele é a personificação física do demônio. Apenas a personificação física ainda não aconteceu, mas ele está presente no mundo e controla temporariamente este mundo. É como Cristo disse: o príncipe que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim, disse Jesus Cristo, mas ele manda neste mundo de uma forma temporária. No entanto, este poder será retirado dele, como os anjos disseram a Daniel e como está escrito no Apocalipse que acontecerá. Mas tudo isso passa de um teste para a humanidade,
a fim de provar todos os homens da terra, de forma que os bons sejam reconhecidos e vistos, e sejam salvos, e os maus sejam ignorados, abandonados e destruídos, porque não reconheceram a Deus e não tiveram consciência de o louvar para que se salvassem. Então, esta arma tecnológica avançada está hoje em processo de upgrades, de melhoras. Eles estão melhorando este equipamento e cada vez mais deixando ele cada vez mais destrutivo. No entanto, muitas pessoas têm dito no YouTube e em alguns sites que esta arma vai causar um buraco negro gigantesco no centro da Terra e irá destruir o planeta e desintegrá-lo completamente. Isso não acontecerá. Não é o que está descrito na Bíblia, que revelou toda e revela não somente a história de nosso planeta, não somente a história de nossa humanidade, mas a história de todo o universo. A Bíblia não descreve a destruição da Terra. O anticristo ele vem como destruidor, exatamente como está lá no cerne, mostrando que aquela arma é uma arma destrutiva e vem para destruir. Mas o anticristo não vem para desintegrar o planeta. Ele vem destruir povos, mas ele não destrói o mundo. Ele destrói o mundo, mas os eleitos, os servos de Deus, os filhos de Deus que o reconhecem, aqueles que reconhecem ao seu Deus e agem com firmeza, como disse o anjo a Daniel, eles serão protegidos. Na verdade, estes irmãos, eles destroem o anticristo, porque a própria força deles em louvar ao Criador e manter firme-se e se manterem firme diante de Deus, faz com que o anticristo seja destruído, porque o anticristo irá massacrar esses santos. Mas quanto mais esses santos são massacrados, mais lenha o anticristo está se juntando para se queimar, porque quando seu período de atuação no mundo houver terminado, quando a sua presença física acontecer na Terra, e os Illuminati, a besta, o anjo do abismo, a besta e os Illuminati estão trabalhando para que o aparecimento deste homem do pecado aconteça no prazo que foi marcado para acontecer. Só irá acontecer no prazo determinado. E há dia, mês, ano, hora, data, exatamente como o Apocalipse diz, para que este evento ocorra. Não somente o aparecimento do anticristo, mas qualquer outro evento maligno na Terra não acontece sem permissão. Então a Terra não vai ser destruída, desintegrada, nada disso. Tem colocado isso, as pessoas têm colocado isso em site, fazendo sensacionalismo, querendo provocar explosões de pânico, porque a humanidade fica em pânico quando vê ou ouve uma notícia ruim. Na verdade, não é por questão de pânico, é por questão daquilo que está escrito que acontecerá ao planeta. O mundo será destruído, estupendas destruições acontecerão, mas jamais causará a extinção da humanidade. Restará um pequeno resto aqui, por ordem de Deus, e se instaurará um novo mundo. O planeta não será destruído. Ele passará por terríveis cataclismos, grandes destruições, jamais, mas jamais, sem causar a extinção do planeta. Mas é isso que as pessoas têm colocado, que haverá uma extinção por parte do CERN. O CERN não fará isso. O CERN é uma máquina utilizada para romper a barreira do espaço-tempo e criar portais dimensionais acessando mundos inferiores, dimensões inferiores habitadas por seres das trevas, os demônios, a fim de trazê-los para a humanidade. Como os Hope mesmo disseram em suas profecias, que haveriam épocas em que haveriam maus espíritos trazidos pelo homem à Terra. Ou seja, abririam portais dimensionais através do CERN para trazer esses espíritos malignos para a Terra. A própria carta dos Illuminati, deixo aqui para vocês essa carta. Muitas pessoas, muitas das vezes, não entenderam o significado dessa carta. Mas hoje fica bem claro o que essa carta pode querer dizer. Porque ela nos mostra demônios, e vocês podem ver pela carta, voando e até mesmo presentes na carta perto da Casa Branca. Agora eu pergunto, de onde vieram estes demônios? E que dá para ver claramente que eles estão
presentes perto da Casa Branca, que é a sede do governo americano da Babilônia de nossos tempos finais. Os Estados Unidos é o principal responsável por controlar todas as nações da Terra e por preparar o caminho para o anticristo, porque os Illuminati têm usado os Estados Unidos como uma potência mundial para controlar todas as nações da Terra, que um dia o anticristo controlará sozinho, como um grande poder absolutista, controlando todas as nações da Terra que lhe prestarão obediência, e ninguém impedirá este momento. Nenhuma nação da Terra impedirá. Pelo contrário, se submeterá ao poder do anticristo. Então, da onde vieram estes demônios? Fica esta pergunta, porque está presente na carta. E hoje o CERN é responsável por abrir estes portais dimensionais. Os Hope colocaram em sua profecia, e muitas delas já aconteceram, inclusive ao atentado ao Trade Center, que eles revelaram em suas profecias milhares de anos atrás. Então eles disseram que o homem traria maus espíritos e a terra ficaria tomada por maus espíritos na terra, exatamente como vemos nesta carta. Então o CERN abre hoje atualmente portais dimensionais. Esta questão de falar que é para fazer colisão de átomos, isso é tudo palhaçada, não é isso que eles estão fazendo lá. Não é nada disso. Eles estão trabalhando com o CERN para entender a antimatéria e criar portais dimensionais, condensar a antimatéria para a criação de bombas mais potentes do que a bomba nuclear, e também para romper a barreira do espaço-tempo a fim de acessar passado ou futuro, rompendo a barreira do espaço-tempo, voltando ao passado ou acessando ao futuro. E vou tratar deste assunto aqui, que muitos destes eventos de passado e de futuro já ocorreram. Temos provas aqui, e existem provas, de que o próprio homem já possa ter acessado condições de passado e deixado evidências, e também ter acessado condições de futuro, através de, claro, alguma tecnologia muito avançada, e o CERN é apenas uma delas. Então, como vocês puderam ver, Cernunnos, que vem da abreviação de CERN, o CERN utilizou esse nome exatamente por causa desse deus antigo dos celtas, que eles adoravam este deus do submundo, chamado Cernunnos. Cernunnos é um deus celta idolátrico antigo, que o CERN fez questão de colocar este nome CERN em sua estrutura tecnológica, exatamente pela idolatria aplicada a este demônio, a este deus do submundo. Outra coisa interessante é que o logotipo do CERN incorpora o número da besta, 666. Como vocês podem ver aqui por esta foto, observem bem por esta foto, que conforme previsto por Apocalipse capítulo 13, o 666 está presente também neste logotipo do CERN. E vocês podem ver pelo logotipo que ele forma exatamente 3 6. Há um 6 para baixo, um 6 para cima e um 6 do lado da esquerda, formando o 666 exatamente no logotipo do CERN. A sede tem sido uma área de teste para rituais satânicos à meia-noite, e isto tem acontecido. Recentemente, um cinegrafista amador que não se identificou, ele fez uma gravação de um ritual satânico que aconteceu exatamente em frente ao CERN, em frente à estátua do deus Shiva hindu, que significa o deus da destruição. Esta foto aqui que eu deixo para vocês de Shiva é chamado o deus da destruição pelo hinduísmo. Eles têm Shiva como o deus da destruição, e é exatamente esta estátua que eles colocaram em frente ao colisor de Hadrons. A entrada do complexo onde se encontra o colisor de Hadrons tem esta escultura de Shiva, o deus hindu da destruição. E isso está logo na entrada do complexo que leva ao colisor de Hadrons. Agora, por que eles colocaram exatamente essa escultura lá? Logo na entrada do complexo do colisor de Hadrons. Eles fizeram isso exatamente para simbolizar o que aquela máquina que eles construíram junto com os extraterrestres, os espíritos imundos como o Hans, que entregaram a tecnologia avançada para o homem, e eles
colocaram esta estátua lá para mostrar o que aquele colisor representa. A destruição, sem contar para que este colisor foi construído e para quem. Porque o anticristo em Daniel e no Apocalipse ele é descrito como o destruidor. Até que venha, o anjo disse a Daniel, até que venha para o destruidor o fim decretado. O anjo se referiu ao anticristo como sendo o destruidor, porque ele vai destruir nações inteiras e está permitido ao anticristo tomar esse tipo de ação no seu período ação e final de atuação, que é no futuro, claro, não sabemos quando, mas que acontecerá, porque a Bíblia disse que já aconteceu, está determinado, permitido e ocorrerá. É apenas uma questão de tempo. E o anticristo é descrito como o destruidor. Exatamente como colocaram em frente ao colisor de Hadrons a estátua do deus hindu Shiva, que representa o destruidor do mundo. Shiva, no hinduísmo, é o destruidor do mundo, aquele que destrói o mundo. Ao mesmo tempo representa, depois da destruição do mundo, que logo após isso aparece um novo recomeço. Essa estátua quer dizer exatamente isso, que aparece um Deus com letra minúscula na humanidade, destrói a humanidade e depois um novo recomeço surge. Exatamente isso que essa estátua hindu de Shiva quer dizer. O anticristo fará exatamente isso. O papel do anticristo é idêntico ao papel do deus hindu Shiva, porque o anticristo vem para destruir o mundo, exatamente como o anjo e os anjos disseram aos profetas na Bíblia. Ele vem para destruir o mundo, mas depois da destruição do mundo e estupendas destruições que ele causa, a humanidade entra num novo recomeço, porque o reino de Deus vem à terra e o reino é entregue como posse para os eleitos, para aqueles que passaram na prova, para aqueles que tiveram consciência, para aqueles que ficaram vigiando e que reconheceram as obras malignas do anticristo e que não seguiram os seus ideais, o adorando. Então, a estes eleitos que não adoraram o anticristo, não seguindo, o reino é entregue a estes irmãos e um novo mundo recomeça. É exatamente isso que essa estátua quer dizer. E eles fizeram questão de colocar essa estátua em frente ao colisor, à entrada do complexo do colisor de Hadrons. Agora, também há outro fator interessante, porque recentemente um cinegrafista amador se manteve escondido perto da entrada do complexo do colisor de Hadrons para filmar um suposto ritual satânico acontecendo naquele local por parte de certos integrantes desconhecidos e que estavam vestidos de preto. No vídeo, estes integrantes são filmados assassinando uma moça em frente à estátua, e quando o sacrifício humano acontece, o cinegrafista simplesmente desespera e sai correndo do local. É claro que para ele estar naquele local e naquela hora e momento, e com uma câmera de vídeo em mãos, ele no mínimo sabia que este ritual iria acontecer naquele local e naquele momento. Ele sabia que aconteceria, senão ele não estaria lá naquele momento e naquela hora a fim de fazer aquela filmagem. E resolveu gravar, pois não teria como uma pessoa ficar em um local escondido com uma câmera em mãos sem saber que nada poderia acontecer por ali. Então, se a pessoa estava ali com uma câmera, é porque no mínimo essa pessoa sabia o que aconteceria e ocorreria ali. E que por isso resolveu levar uma câmera para lá para registrar o que aconteceria ali, sendo que talvez nem mesmo ele saberia o que de fato aconteceria de uma forma completa ali naquele local e naquela hora. Então este homem, esta pessoa, gravou este ritual que aconteceu exatamente em frente à estátua do deus hindu Shiva, que representa o destruidor do mundo, e esse ritual aconteceu ali, matando uma mulher, homens de preto, com capas pretas, e realizaram este ritual satânico lá. E não é somente um. Há relatos de que rituais
realmente acontecem naquele local, e este ritual foi filmado por este cinegrafista amador que estava escondido lá, e ele filmou. Vou colocar aqui para vocês verem este vídeo, que deu uma grande repercussão na internet. Muita gente fala que é falso, mas lembrem-se, esses rituais têm acontecido lá no CERN, e não é somente um, o que pode ser muito bem um vídeo verdadeiro sim, porque a pessoa entrou em desespero depois. A pessoa ficou desesperada. A pessoa, se fosse uma montagem, não iria sair correndo daquela maneira, como vocês podem ver pelo vídeo. Então eu não vou ficar aqui dando explicações, porque o melhor seria, de fato, vocês poderem ver o que aconteceu no vídeo. Então coloco ele aqui para vocês, é um vídeo curto, prestem bem atenção no vídeo, e eu volto logo em seguida. What the fuck? Fuck. Shit. Então, meus irmãos, como vocês puderam ver pelo vídeo, se trata de um vídeo real. Ninguém ia fazer uma montagem dessas gravando um vídeo à distância e sair tão nervoso e desesperado daquela maneira. Se fosse uma montagem, como nós vemos nas montagens, elas são muito bem orquestradas e não há desespero, não há pânico. A pessoa não fica tremendo daquela maneira como ficou no vídeo, nem gravando à distância. Não é somente um ritual. Rituais têm acontecido lá, em frente à estátua do deus hindu Shiva, o deus da destruição, que representa o anticristo, a personificação do demônio de uma forma física na humanidade, controlando todas as nações da Terra, colocando a mão em todos os países, como está descrito na Bíblia. E isso acontecerá. É como eu disse, os Estados Unidos, a Babilônia de nossos tempos, tem preparado o caminho para o anticristo, juntamente com os Illuminatis que os controlam, controlando todo o governo americano, que por sua vez controla todas as nações da Terra. E eles têm preparado a humanidade para o aparecimento deste demônio personificado na Terra, este Deus com letra minúscula, como diz na Bíblia, o Deus com letra minúscula, o príncipe deste mundo, que Cristo disse, com letra minúscula, que aparecerá de uma forma física na humanidade, o homem do pecado, o iníquo, como disse Paulo na Bíblia, em Tessalonicenses, o filho da perdição e o filho do pecado, que controlará a humanidade por certo tempo. E isso ocorrerá. Então a humanidade está sendo preparada para o aparecimento do anticristo. E o CERN é apenas uma das tecnologias que estarão dispostas e preparadas e à disposição e criadas
para controle através do anticristo. Quando o colisor estava em construção, as escavadoras desenterraram ruínas romanas do século IV. O colisor foi construído no local de um templo romano para o culto de Apolo. Essa também é uma outra característica muito importante. Então, eles construíram o colisor exatamente neste local, em que acontecia cultos idolátricos pelos romanos ao deus Apolo, um deus romano, por parte dos romanos. Como um deus ciumento, o nome de Apolo era mais frequentemente associado à destruição, exatamente como o anticristo na Bíblia é associado como o destruidor de povos. Então, hoje, os cientistas estão se preparando para lançar um interruptor de energia no mais novo projeto Alpha. O objetivo da série Alpha é a criação de antimatéria. Como eu disse para vocês aqui, antes do ano de 2016, o homem conseguiu produzir apenas partículas soltas da substância exótica. No entanto, no ano passado, a equipe Alpha sintetizou pela primeira vez átomos de matéria carregada negativamente, especificamente anti-hidrogênio. Toda vez que a antimatéria é recuperada do poço, traz consigo, por definição, destruição e caos. O poço, é claro, é Hades, é o submundo, o inferno. A nossa incursão científica desenfreada agora ameaça, através dessa tecnologia, lançar um inferno literal na Terra, abrindo portais dimensionais para submundos e mundos inferiores. Eu já relatei aqui para vocês o que aconteceu com o cientista e doutor Edward Mantel, que se matou ou supostamente foi assassinado porque ele presenciou e viu o que aconteceu dentro do colisor de Hadrons, e ele mesmo disse em uma carta que o colisor não estava sendo criado para se estudar átomos e se estudar colisões de partículas. Não é nada disso. Ele disse que o colisor estava sendo construído e foi construído para abrir estes portais dimensionais que levassem a outras dimensões. E segundo colegas, ele não dormiu por dias depois que aconteceu o primeiro acionamento do colisor de Hadrons, que levaram a aparecer certas nuvens estranhas, como eu já relatei aqui, nuvens carregadas e muito estranhas, apareceram quando o colisor estava acionado. E segundo os colegas do Dr. Edward Mantel, ele não dormiu por dias quando aconteceu o primeiro acionamento oficial do colisor de Hadrons, que foi em julho de 2016. Ele se trancou dentro de seu escritório, ele ficou trancado lá e ele ficou perturbado. Depois de uma semana de não cumprir as suas nomeações, ele foi encontrado atrás de seu armário, ferido de um tiro que provavelmente pode ter sido auto-infligido. Ele pode ter se matado, sabendo o que aconteceria com ele, revelando certas informações que estava proibido não somente dele revelar, mas também de outros cientistas do CERN. Os papéis foram queimados em sua lixeira e o resto de seus dados experimentais foram excluídos permanentemente do computador por meio de um formato de baixo nível do disco rígido, com exceção de um arquivo de texto. Foi quando foi encontrada a carta, o Dr. Edward Mantel contou exatamente o que estava acontecendo lá dentro para a humanidade. Embora a porta interdimensional ainda não tenha sido aberta, o arquivo de texto das últimas palavras do Dr. Mantel revelou que, apesar do fato de que o portal ainda não estava aberto, os experimentadores puderam ver através dele, do outro lado. Em uma de suas experiências, ele viu uma cena assustadora de 3 anos para o futuro, quando os cientistas do CERN poderiam estar sentindo, em modo de pânico, lutando para fechar o portão aberto. Um buraco negro foi lançado, que consumiu nosso próprio planeta em 3 dias curtos. Parece que eles abriram algum tipo de portal dimensional que levava para mundos inferiores, que deixou estes homens em pânico. Então, meus irmãos, vocês podem ver aqui pelas informações, e são muitas, que o CERN é uma máquina realmente construída, a máquina tecnológica mais avançada da humanidade, a fim de ser utilizada atualmente pelo anticristo, mesmo ele não estando fisicamente na Terra, porque a única coisa que se falta acontecer é o seu aparecimento físico, mas o anticristo já está no mundo. Ele é a personificação do próprio mal,
na pessoa física de um homem. Mas essa tecnologia está sendo criada para ser utilizada por ele. E se a tecnologia existe atualmente, é porque o seu aparecimento está realmente muito próximo. Então temos que ficar atentos, irmãos, porque muitos indicativos no CERN mostram que esta máquina é uma máquina demoníaca, construída, elaborada, para abrir portais dimensionais que levam para mundos inferiores, submundos. Abrindo realmente, como muitas pessoas têm dito e colocado vídeos no YouTube, e neste ponto, segundo o Dr. Edward Mantell, que retratou o que estava acontecendo lá, essas pessoas têm razão, porque estão realmente abrindo portais para o inferno, porque estão abrindo portais dimensionais para mundos inferiores. E os mundos inferiores é o inferno, onde se encontram demônios e criaturas decaídas, anjos caídos. Exatamente como coloquei aqui a carta para vocês, de demônios povoando a Terra, exatamente lá nos Estados Unidos, que esta carta mostrou os demônios voando lá. Claro que não em uma condição física, mas numa condição dimensional, porque este portal ele é aberto e essas criaturas podem sair de lá. Os próprios cientistas disseram que quando o portal é aberto, eles podem mandar coisas daqui para lá, mas coisas de lá também podem vir para cá. A Bíblia descreve também que a Babilônia é a morada de demônios. Diz a Bíblia que a Babilônia, os Estados Unidos, a Babilônia atual, a Babilônia é aquela nação que tem a soberania sobre os reinos e sobre os reis da terra. E quem tem essa soberania, que controla esses reinos na terra, atualmente, é os Estados Unidos. E a Bíblia descreve claramente, nos revelando o futuro e como ele será, que a Babilônia é morada de demônios. Exatamente como está nesta carta, e faço questão de colocá-la aqui mais uma vez, para que vocês fiquem bem atentos a esta carta, que os demônios estão presentes lá, e se estão presentes, é porque, claro, provavelmente, saíram de algum local, de algum portal aberto, exatamente como os Hope disseram, que haveria um tempo em que a humanidade seria morada de demônios, de criaturas, de reinos e submundos inferiores, e que a terra estaria tomada por estes maus espíritos. Os Hope disseram esta profecia, e muitas das pessoas não dão atenção às profecias dos Hope, mas eles revelaram profecias que realmente aconteceram. E olha que eles não têm muitas profecias, mas o que eles escreveram de fato aconteceu, e eles são um povo muito, mas muito espiritual. E o que eles disseram, realmente o CERN pode trazer à tona e pode trazer para a humanidade, e isso pode acontecer muito em breve, pode estar acontecendo, porque os cientistas lá estão sendo controlados pelos Illuminati, a fim de realizarem esses experimentos, e eles não podem contar isto para a humanidade, como o Dr. Mantell contou, e ele sabia muito bem, e ele disse que o que ele estava contando à humanidade incorreria na sua morte, por isso ele se matou, porque se não tivesse se matado, os Illuminati o teriam eliminado, por isso ele se matou, porque ele contou à humanidade, antes de se matar, o que estava realmente acontecendo lá, e a humanidade teria que saber o que estava acontecendo lá e o propósito pelo qual esta máquina foi criada e a sua real intenção. Então, meus irmãos, é necessário cada vez mais ficar atento e ficar vigiando sempre, como Cristo disse, porque estes são sinais de que realmente este mundo que existe está por acabar e começar um novo mundo. Mas só vai fazer parte desse novo mundo os conscientes, aqueles que saírem da ilusão criada pela besta, que está presente no mundo hoje, a fim de controlar as massas em todo o planeta. Bilhões estão sendo controlados pela ilusão de que nada está acontecendo, quando na verdade muitas coisas ruins estão acontecendo na Terra, preparando a humanidade para o aparecimento do filho da perdição, para o aparecimento do homem iníquo, para o aparecimento do perverso, como disse Paulo, o anticristo. Então temos que ficar atentos, irmãos, porque estes são indicativos de que o anticristo está bem próximo de aparecer à humanidade. Não sabemos quando,
mas por esses sinais que estão no mundo e por milhares de outros sinais, muitas das vezes têm aparecido em vídeos e as pessoas não têm dado atenção a isso. Nos mostram que o anticristo está às portas para aparecer, com os Estados Unidos e os Illuminati estão preparando o caminho para o anticristo, e a cada dia o aparecimento do anticristo está se tornando cada vez mais evidente e está cada vez mais próximo. Então, irmãos, temos que ficar vigiando sempre e ficar atentos em tudo aquilo que em breve irá acontecer. Bem, meus irmãos, então para tratar aqui e continuar tratando deste assunto, o colisor de Hadrons nada mais é, se vocês forem parar para analisar e ver a estrutura do colisor em si e a forma do colisor, ele fica na fronteira entre a França e a Suíça, em Genebra, englobando toda aquela área, numa estrutura gigantesca e subterrânea. A entrada é pela superfície, mas o colisor fica no subterrâneo. E ele é em formato completamente circular. Ele é totalmente redondo, estendendo-se a centenas e milhares de quilômetros. E se vocês pararem para analisar e verem a forma do colisor, ele é redondo. Sendo redondo, ele é idêntico às naves extraterrestres, às naves que ficam voando por aí e que acessam os portais dimensionais. Já foram filmados e feitos vídeos de naves acessando portais dimensionais e abrindo estes portais no céu e entrando dentro desses portais. As naves mesmo abrem estes portais dimensionais. Então, nós vemos claramente que o homem não tem a tecnologia atual para criar um portal dentro de uma espaçonave, por ser extremamente evoluído e avançado. Então, os espíritos imundos como o Hans, os extraterrestres, que estão trabalhando com a besta, com os Illuminati, utilizando-se de cientistas humanos e trabalhando em conjunto com eles na Área 51 e outras áreas secretas espalhadas pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, e eles praticamente desenvolveram não somente o projeto Colisor de Hadrons, para a construção do colisor. O projeto é extraterrestre, assim como muitas tecnologias inseridas e lançadas no mundo, mas a construção foi uma construção feita pelos homens, pelos cientistas, mas a tecnologia que construiu o projeto não é deste mundo. Então eles realizaram e fizeram o projeto e o homem construiu o colisor exatamente como está na nave deles. Existe um colisor de Hadrons, podemos assim dizer, dentro de cada espaçonave e aeronave extraterrestre que não é deste mundo. E estas naves, elas atuam em planos dimensionais e abrem os chamados buracos de minhoca e portais dimensionais. E existem vídeos mostrando estas naves abrindo estes portais. O colisor funciona da mesma forma. Como o homem não tem tecnologia atual para fazer um colisor do tamanho de uma espaçonave, que basicamente é um pouco maior do que um automóvel, na maioria dos casos, embora tendo naves, espaçonaves bem maiores, o homem construiu o colisor de uma forma gigantesca, no entanto, com o mesmo funcionamento, porque o homem atualmente não tem tecnologia para construir um colisor da forma que está na nave dos extraterrestres. Mas o funcionamento é o mesmo. E o objetivo é romper a barreira do espaço-tempo e abrir os portais dimensionais que levam para outras dimensões, além do nosso espaço-tempo tridimensional 3D. E quando abrimos esses portais dimensionais, nós rompemos a barreira do espaço-tempo. E ele não mais existe numa condição material, e sim pode ser acessado, podendo voltar ao tempo ou avançar no tempo. E também acessar outras condições de existência dentro de outras dimensões, fora da nossa dimensão 3D e material. É isso que o colisor basicamente faz, embora possa atuar também executando outros tipos de funções, como antigravidade, como trabalhar com antimatéria, como trabalhar também com energia e entender a energia estranha e a antimatéria presente no universo para a criação de bombas destruidoras e, claro, para abrir
os portais dimensionais que levam para outras condições de existência fora da nossa condição material física. O colisor de hadrons foi construído com este objetivo, e não para trabalhar com partículas a fim de fazer colisões de átomos. Tudo isso é uma palhaçada, como eu já disse. Eles não estão fazendo isso lá. É um projeto oculto da besta dos Illuminati, que estão utilizando cientistas humanos com um projeto extraterrestre para construir aquela estrutura tecnológica e avançada a fim de estabelecer um objetivo maligno na humanidade, como existem profecias dizendo que o homem chegaria a uma época a trabalhar com tecnologias assim que trariam espíritos maus e malignos para a Terra, onde a Terra ficaria cheia de maus espíritos, como eu já disse, me referindo aqui e referindo à profecia dos Hope. Bem, a questão aqui agora é tratar, e eu quero mostrar para vocês como isso realmente é real, que essas naves extraterrestres, elas de seres de outros mundos que vêm à Terra há milhares de anos, e essas naves são muito mais avançados do que o ser humano. Só para atravessarmos a galáxia, a Via Láctea, levaríamos, viajando na velocidade da luz, levaríamos 100 mil anos para atravessar a Via Láctea. Imagine então chegar à galáxia de Andrômeda voando na velocidade da luz. O colisor de hadrons também, ele trabalha a fim de exercer a antigravidade e também de se conseguir chegar à velocidade da luz. Mas viajar na velocidade da luz é inviável devido às grandes distâncias que existem entre as galáxias. Então já foi mais do que comprovado que enquanto a galáxia de Andrômeda foi criada e existiu num processo de expansão que o universo tem, assim como existe na natureza. Porque quando Deus criou o universo, a ordem que existe aqui na Terra, crescer e se multiplicar, crescei-vos e multiplicai, também existe no universo. Crescei e multiplicai. Então o universo está em constante multiplicação. Então, quando a galáxia de Andrômeda existiu, a nossa galáxia, devido à distância, talvez nem tinha existido ainda, devido à distância da galáxia uma em relação à outra. Então, enquanto nós estávamos existindo aqui na Via Láctea, eles já podem estar lá milhares e milhares de anos à nossa frente, enquanto nós nem aqui ainda estivemos e poderíamos estar presentes. Então, o avanço desses seres das estrelas em relação a nós, tecnologicamente, como eu já disse, que a tecnologia é uma ciência presente no universo material, eles estão muito mais avançados na tecnologia do que basicamente nós estamos aqui. Então é natural eles terem veículos e estruturas tecnológicas muito mais avançadas do que as humanas. Mas, como nós estamos engatinhando na tecnologia e como o ser humano já é capaz de ler a tecnologia, basta eles ensinarem certas coisas que o ser humano ainda não sabe fazer, porque as estruturas materiais que temos aqui no planeta Terra, eles também têm em outros mundos, porque todos os mundos é feito de matéria, todos os mundos são feitos de terra e da mesma substância que existe aqui na Terra. Então os materiais que se encontram em outros mundos também se encontram na Terra. Às vezes se encontra mais em abundância lá, às vezes há materiais mais abundantes aqui, mas todos os materiais encontrados na Terra são encontrados em outros mundos. Então, basicamente, o homem, entendendo como se faz, saberá reproduzir mais ou menos o que eles têm por lá. Não vai conseguir reproduzir igual, porque a diferença de tempo de uma existência de seres que existem nas estrelas pode ser muito maior em relação à existência que existe aqui na Terra em relação a tempo. E quanto mais tempo existe em relação a seres, maior entendimento eles têm em relação à tecnologia do que nós. Então eu quero dizer que estas naves, elas conseguem abrir estes portais dimensionais porque elas têm um colisor de hadrons dentro de uma nave tão pequena, no entanto muito mais avançado, que o homem não conseguiu e não consegue atualmente reproduzir. Mas eles conseguiram reproduzir este colisor naquela estrutura em Genebra, na Suíça.
fazendo como uma gigantesca espaçonave exatamente no subsolo da Terra. Porque eles fizeram basicamente uma nave gigantesca lá, porque o colisor é em forma circular, exatamente como se encontra nas naves. Mas o funcionamento é o mesmo do colisor que se encontra nas naves extraterrestres, a fim de romper o espaço-tempo, abrindo os buracos de minhoca, os chamados portais dimensionais, que levam para outros locais do espaço e também para outras condições de tempo, rompendo a situação 3D, o espaço-tempo, levando para outras dimensões. Então, algumas pessoas já filmaram estas naves rompendo estes portais dimensionais do espaço-tempo, abrindo portais dimensionais exatamente como o colisor de Hadron fez. O colisor de Hadron, recentemente, eu já coloquei aqui, eles abriram portais dimensionais e estavam fazendo testes. E quando isso aconteceu, ficaram nuvens estranhas no céu, eu já coloquei na primeira parte. Vejam aí, vocês que estão apenas chegando e vendo essa segunda parte, vejam a primeira parte do colisor de Hadrons, a máquina da destruição, e vocês verão que formaram-se nuvens estranhas quando eles estavam tentando lá abrir portais dimensionais. Em 2016 foi quando o Dr. Edward Mentel estava presente e depois relatou o que aconteceu quando eles estavam tentando abrir os portais dimensionais dentro do colisor. E aí realmente se formou nuvens estranhas exatamente em cima do colisor de Hadrons, porque eles estavam abrindo estes portais dimensionais. Acontece que a mesma coisa acontece quando uma nave extraterrestre vai romper a barreira espaço-tempo a fim de viajar pelo espaço, abrindo os portais dimensionais e também para acessar outras condições de existência, outras dimensões. E quando estas naves vão abrir os portais dimensionais, exatamente as nuvens se formam lá, exatamente como se formou no colisor de Hadrons. E pessoas filmaram isso, sem entender o que estava acontecendo. Elas filmaram o que estava acontecendo no céu. E quando filmaram, eles viram exatamente as nuvens estranhas se formando, com relâmpagos dentro dessas nuvens, e logo depois a nave vem, entra dentro da nuvem e ela desaparece. Esses vídeos foram filmados, não é uma montagem, porque é um vídeo real. Dá para ver claramente isso. E eu vou colocar estes vídeos aqui para vocês, porque naves pequenas operando desta maneira e abrindo estes portais dimensionais, o funcionamento, como eu disse, do colisor de Hadrons é da mesma maneira de uma nave. Só que o colisor é enorme, essa é que é a diferença. E as naves são pequenas, mas o funcionamento entre ambos é o mesmo. O objetivo é romper a barreira do espaço-tempo, criando os portais dimensionais, os chamados buracos de minhoca. É romper a barreira física do espaço, podendo acessar outras áreas do universo, acabando com a distância, ou rompendo a barreira do espaço-tempo, acessando outras áreas da existência, ou seja, acessando outras dimensões. E como nós sabemos, nós estamos numa condição física. A nossa condição é 3D e material. A condição de existência em outras dimensões, embora possa existir dentro da nossa condição, ela não pode ser vista. A condição 5D, 4D, se existe uma nave operando em quinta dimensão, ela pode estar em cima da sua casa, mas você não consegue vê-la, porque ela está numa dimensão diferente da nossa. No entanto, eles podem ver a gente, mas nós não conseguimos vê-los, porque eles trabalham dentro de uma condição de existência dimensional diferente. Mas eles conseguem se materializar dentro da nossa condição de existência 3D, exatamente por sermos uma condição de existência inferior a deles, por estarmos numa condição de existência inferior, tridimensional, à condição de dimensão diferente ao qual eles possam estar presentes. Então, é assim que funciona. As dimensões, elas existem, podem ser acessadas, e estão além da barreira espaço-tempo ao qual o nosso universo e a nossa existência está presente. Nós estamos dentro de uma condição de espaço e de tempo existentes. E eu já disse que o tempo é uma condição física.
Da mesma forma que existe a água e o vento, que nós não podemos ver, mas são físicos, o tempo também é. E quando o tempo é rompida a barreira do espaço-tempo, nós podemos acessar futuro, acessar passado e acessar outras condições de existência, outras dimensões. Então, eu quero aqui mostrar para vocês e vou colocar aqui para vocês o vídeo destas naves, de uma nave. Aqui existem outros vídeos, mas vou colocar aqui um vídeo real de uma nave abrindo um portal dimensional, exatamente como o colisor de Hadrons fez. O intuito aqui é mostrar que da mesma forma que as naves abrem os portais dimensionais, abrindo estes portais com nuvens estranhas e entrando nestas nuvens e acessando outras áreas do universo e indo para outras dimensões, da mesma forma que estas naves abrem estes portais, o colisor de Hadrons está fazendo da mesma maneira. Este é o intuito de mostrar esta comparação entre as naves abrindo os portais dimensionais e o colisor também trabalhando para fazer da mesma forma. Então, este é um dos vídeos que eu vou colocar aqui, que mostram que estes portais podem ser abertos pelas naves tranquilamente, da mesma forma como é feito pelo colisor de Hadrons. No entanto, as naves abrem muito facilmente estes portais do que o colisor, por terem a tecnologia do colisor de Hadrons muito mais desenvolvida e avançada nestas naves. Então, meus irmãos, vou colocar aqui o vídeo para vocês e volto logo em seguida. ¿Y cuál es la grabación? Vean ustedes esta grabación detenidamente. Es impresionante. Pero vi nada más. Pero nada más ahí, ¿no? ¡Oh, no manches! Ay, me da miedo porque así vi ¿Pero dónde? una película, ¿no te acuerdas? De unos extraterrestres que llegaban a su ¿Estás grabando? Es verdaderamente increíble. ¿Lo vieron? Por cierto, va a haber un fenómeno que se llama la luna roja. No mames, qué pedo. Pero vi la nube como se ve como hongo. Bueno, no, pero al simple. Oye, aparte deja eso que ve, ya está todo así. Hace un frío muy extraño, ¿no? Y solamente ahí está esa nube. ¡Ah, no! ¿No viste la nube? Va avanzando. Oh, mi. Le estamos haciendo un acercamiento a la grabación original. Vean ustedes. Pero vi nada más. Pero nada más ahí, ¿no? ¡Oh, no manches! Ay, me da miedo porque así vi ¿Pero dónde? una película, ¿no te acuerdas? De unos extraterrestres que llegaban a su ¿Estás grabando? Ahora vamos a analizar el video en cámara lenta, en el tramo donde sale el ovni. Cuando algunos decían que era un reflejo del auto, vemos y estudiando el video nos damos cuenta que el objeto sale de atrás del cerro. No se encuentra en primer plano, se encuentra detrás de ese cerro. Vean ustedes, sale y algo que es curioso es cuando entra, hace una explosión. Algo que nosotros estamos pensando es de que posiblemente sea un portal dimensional. La nube generó un portal dimensional o se generó un portal dimensional dentro de la nube, o algunos objetos, a lo mejor estamos pensando más allá, estaban trabajando
y creando un portal dimensional en ese sitio, y solamente de esa forma el objeto entra hacia ese portal dimensional. Una cosa que es curiosa, y nosotros lo hemos visto en las películas de ciencia ficción que tiene que ver con este tipo de avistamientos de ovnis y los aviones también, normalmente muchos, para no ser detectados por el radar, vuelan muy pegado hacia las montañas y hacia el terreno, el suelo. Y es lo mismo que pasó con este objeto. Es un objeto cilíndrico que va volando muy bajo, posiblemente para no ser detectado por los radares. Y la nube estaba generando un portal dimensional. Es algo fenomenal. A mí se me hace una de las grabaciones más increíbles que yo he visto por todos los factores y circunstancias que se dieron alrededor de este avistamiento. No hay nubes a todo alrededor, es un cielo completamente limpio, solamente un cúmulo de nubes que se encuentran hacia ese rumbo. Y rozando el terreno, siguiendo más o menos la silueta de los cerros, que así es como se ve, luego que sale el objeto, como que se clavara un poquito más hacia abajo, no sé si se den cuenta, y al entrar a la nube se hace una explosión, como si cambiara de dimensión. Es verdaderamente un video increíble, y este video se los agradecemos enormemente al señor Osiel Paredes Vázquez y a su esposa Marta Pérez por haber grabado este fenomenal video. Es un cilindro y posiblemente, como decía el señor César, el objeto probablemente venía de la zona de los volcanes. Decimos probablemente porque hacia ese rumbo, hacia el lado derecho, se encuentra la zona de los volcanes. Estamos colocando nuevamente a su velocidad normal y el objeto se ve claramente cómo se clava dentro de la nube. Vean ahora la entrevista que le hicimos al señor Osiel y a su esposa Marta. Adelante. Aquí le estamos sacando algunos fotogramas para que se vea claramente cuadro por cuadro cómo se fue moviendo el objeto, cómo entra a la nube y cómo hace una explosión. Este aro o anillo, que es el que mencionaba Osiel, posiblemente algo similar a eso fue lo que se generó después de haber ocurrido o de haber pasado ya bastante tiempo de que se disgregó la nube. Es un video extraordinario, de verdad es un video extraordinario. Bueno, yo soy José Luis Rueda y
Então, pelo vídeo vocês perceberam que dá para ver claramente pelo vídeo que as nuvens formadas são muito parecidas com as nuvens que foram formadas quando o colisor de Hadrons estava em funcionamento. E vocês podem ver estas nuvens e a análise e o comentário que eu fiz na primeira parte de O Colisor de Hadrons, a Máquina da Destruição, quando tratei deste assunto lá, e estas nuvens realmente foram detectadas e foram vistas quando o colisor estava em atividade. As nuvens estavam presentes lá, eram muito estranhas, foram filmadas, foram fotografadas. Tinha inclusive a existência de relâmpagos dentro destas nuvens, que também é evidente em relação quando a nave fez o portal dentro de uma nuvem e logo em seguida deu para vocês observarem que a nave vem em velocidade pela direita e entra dentro da nuvem e logo há uma explosão, porque ela rompeu a barreira do espaço-tempo de existência material, acessando outras dimensões ou indo para outras áreas no universo, porque ali se formou um buraco de minhoca, um portal dimensional. Entretanto, a mesma coisa está sendo feita com o colisor de Hadrons. E o portal que a nave estava abrindo no interior daquelas nuvens, da mesma maneira o colisor está abrindo portais dimensionais, fazendo testes por lá. Já a concordância das nuvens é realmente muito parecida, como eu disse para vocês. E isso mostra que o colisor de Hadrons está fazendo atualmente estes testes e abrindo portais dimensionais, assim como as naves extraterrestres fazem. Este é um vídeo real e dá para ver que nenhuma montagem há no vídeo, visto que foi gravado por um celular, e dá para ver claramente que o espectador jamais poderia imaginar que iria acontecer aquilo naquele momento. Que uma nave estava abrindo um portal dimensional para sair de nossa realidade 3D, indo para outro lugar bem mais distante no universo, rompendo a barreira do espaço-tempo e acessando outras áreas e outras dimensões. O colisor de Hadrons claramente está fazendo isso em seus experimentos e testes atualmente, embora ainda não esteja dominando a tecnologia totalmente como nas naves. Por isso, testes estão sendo realizados por lá, incluindo até mesmo alguns acidentes com os cientistas envolvidos, pois estão sendo conduzidos e controlados pelos Illuminati a fazerem isso. Por isso, meus irmãos, o intuito aqui de eu ter tratado deste assunto em relação ao colisor de Hadrons, a forma do colisor e a forma apresentada nas naves, como eu disse, é a mesma, é extremamente semelhante. É como se tivesse uma nave extraterrestre, uma grande nave debaixo do solo, no subsolo da Terra, lá em Genebra, na região entre Genebra e Suíça, uma nave gigantesca, visto que a semelhança entre o colisor de Hadrons e pelo vídeo vocês puderam ver em relação à nave abrindo o portal dimensional é a mesma. Então o intuito realmente foi mostrar a semelhança entre a tecnologia existente no colisor de Hadrons e a tecnologia existente nas naves extraterrestres. E vejam, e quero que vocês vejam claramente, que a tecnologia existente lá no colisor de Hadrons não é uma tecnologia humana, é uma tecnologia extraterrestre em conjunto com os seres humanos para o desenvolvimento daquele projeto e da construção daquele protótipo tecnológico avançado a fim de abrirem estes portais dimensionais. E coloquei aqui para vocês apenas um vídeo mostrando o exemplo de que estas coisas realmente acontecem e que este colisor foi desenvolvido exatamente para fazer isso. A intenção do colisor é realmente esta: abrir portais dimensionais e trabalhar com energias estranhas e estruturas presentes no universo que o homem até então não entendia. Mas com os extraterrestres que estão presentes na Área 51, trabalhando com os seres humanos, trabalhando com cientistas humanos, até mesmo relatos de cientistas que trabalharam desde a década de 50, da década de 60 em diante, até os tempos atuais, trabalhando com estes extraterrestres, a fim de um projeto maligno na humanidade, a fim de estabelecerem um controle absoluto da população e um objetivo maligno a ser lançado no mundo. Então, o intuito aqui foi mostrar a similaridade entre o colisor de Hadrons e o que há nele em relação ao que estas naves extraterrestres também têm e que podem fazer da mesma forma que o colisor.
A diferença está apenas no tamanho, porque o homem realmente não tem tecnologia para construir um colisor da forma que existe nas naves e da tecnologia existente dentro dessas naves. Então vocês podem ver que pelo vídeo, um vídeo real, da forma bem semelhante que um portal foi aberto por uma nave, da mesma forma um portal estava sendo aberto e fazendo-se testes para abrir um portal dimensional pelo colisor de Hadrons, como eu já tratei aqui e já foi evidenciado e mostrado que um portal dimensional estava sendo aberto pelo colisor de Hadrons. Da mesma forma também as naves operam da mesma maneira.